Bom dia, hoje dia 12 de dezembro, bem-vindos a mais um Oris Podcast. Estamos aqui hoje diretamente da Faria Lima, né, Caval? Para comentar alguns pontos aí e finalmente, né, com o anúncio do ministro da Fazenda que há tanto tempo aguardávamos, né? Exatamente. Todos sabem agora, nós tivemos aí na sexta-feira a definição do Fernando Haddad como ministro da Fazenda e nós aqui na Uriz, em primeiro lugar, desejamos a ele e a sua equipe aí boa sorte na condução da economia. O nosso papel é sempre buscar nos comentários da visão de mercado ajudar, né, no entendimento daquilo que vai conduzir, né, o Brasil a um maior crescimento econômico, resolver o problema inflacionário, juros mais baixos. Então, os nossos comentários eles vão sempre ser nessa linha positivos, no sentido de ajudar e não jogar contra. É claro que até agora vínhamos nos pronunciando aí como a grande maioria dos economistas, contrariamente à PEC que tramita no Congresso Nacional, pelo excesso de gastos que ela implica ao longo dos próximos anos, como já comentado. Mas tendo isso como um pano de fundo, uma realidade, vamos olhar para frente e comentar hoje pontos que nós entendemos serem muito importantes em relação às definições que agora o novo ministro, Fernando Haddad e sua equipe, poderão, né, tomar ao longo dos próximos meses, aliás, falando de coisas até mais de curto prazo e que vão ter, evidentemente, impacto no mercado e no cenário econômico ao longo dos próximos anos, né? Já comentamos aqui no nosso último podcast como as projeções de Selic elas estão se tornando mais elevadas no sentido de redução do ritmo de cortes pelo Banco Central, né, postergação, né, do momento em que ele poderia reduzir juros até no sentido de pensar também num juro estrutural mais alto, né, e, portanto, uma Selic terminal mais alta também, como nós fizemos e comentamos ao final da semana passada. Outros pontos que são importantes e que afetam esse cenário prospectivo também, vamos comentar hoje nesse podcast, e o primeiro deles é o conhecimento que deve ocorrer a curto prazo, nas próximas 2 semanas antes do final do ano, da equipe de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, agora, né, com a divisão entre Fazenda, Planejamento, a volta também do Ministério de Indústria e Comércio, né, tivemos já, claro, né, no passado, a grande referência que foi a equipe do ministro Palocci, né, em 2003, que foi repleta, né, de economistas de outras formações que contribuíram muito, né, naquele momento para mostrar que a postura do governo era responsável do ponto de vista fiscal, contribuíram com reformas microeconômicas, então vai ser importante que tenhamos, né, essa sinalização de que não é uma equipe econômica que vai se ater estritamente à visão econômica de economistas do PT. Tivemos aí recentemente toda a dúvida com relação às referências na PEC de transição à MMT, a teoria monetária moderna. Isso, né, desagradou muito aos economistas por ser, né, uma visão que não tem base técnica, científica, e isso preocupou muito. Sabendo também que hoje nós temos técnicos, né, no governo, pessoas de carreira que têm muita experiência e que podem, sem dúvida, ajudar, né, numa combinação com pessoas que vêm de fora para também trazer novas ideias, enfim. Temos pessoas hoje na equipe do ministro Paulo Guedes que estavam, né, no governo Temer, estavam também no governo Dilma, enfim, pessoas que têm excelência técnica e podem ajudar qualquer governo, seja qual for a sua proposta de política econômica. Então, esse é um primeiro ponto que o mercado, evidentemente, vai querer saber, cargos chaves, né, como
o Tesouro Nacional, a Secretaria de Política Econômica, e lembrando que na estrutura do Ministério da Fazenda você tem também dois grandes bancos públicos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, você tem também o comando da Comissão de Valores Imobiliários, enfim. Então, vai haver aí um foco, evidentemente, nesses nomes. E um outro ponto que aí peço para o Marcos comentar, a questão da decisão de o que fazer com a tributação de combustíveis. Pois é, esse é um ponto bastante importante, né, no começo desse ano, quer dizer, no final desse ano, né, porque o presidente Bolsonaro, antes da eleição, né, aprovou uma isenção de impostos federais aí que incidiu sobre os combustíveis, né, e ela caduca, né, vence agora no final do ano, e a gente precisa saber qual que vai ser o posicionamento da equipe econômica, da nova equipe econômica com relação a esses impostos federais. Existe a estimativa de que se eles voltarem, né, na sua plenitude, né, se eles voltarem a serem cobrados da maneira como eram antes do que o presidente Bolsonaro aprovou antes da eleição, é algo de magnitude entre 50 e 60 bilhões de reais a mais de arrecadação no ano, né? Vamos lá, por volta de um quarto daquilo que você está passando na PEC do gasto, né? Na PEC da transição, então é um montante relevante, né? Se por um acaso ele abrir mão, esse governo abrir mão dessa arrecadação, vai ter um impacto importante nos cofres. E, ao mesmo tempo, se ele não abrir mão, né, e decidir, de fato, deixar caducar a lei e isso virar imposto arrecadado ano que vem, vai ter algum impacto bastante significativo na inflação, né? Alguns estimam entre 50 e 60 bips, tem gente que acha que pode ser alguma coisa mais perto de 70 bips, mas, enfim, pode ser um efeito bastante grande. Então, é importante aí saber exatamente qual que vai ser a intenção do governo com relação a isso. Só lembrando, estamos aí há quase 20 dias do final do ano, nem isso, né? Então, esse tipo de decisão deve acontecer muito rapidamente, né? Começou a circular hoje no noticiário que, eventualmente, né, o próprio presidente Bolsonaro, nesse fim de mandato, passaria alguma medida provisória prorrogando essa incidência dos impostos de combustíveis, né? E jogaria essa batata quente para o governo ano que vem fazer essa decisão. Enfim, acho que é importante acompanhar essa sinalização, né, Caval? Sem dúvida, acho que seria muito importante que a gente tivesse essa recomposição, né, da tributação sobre combustíveis. É sempre uma área por excelência em que os estados arrecadam, né? E nós tivemos aí os combustíveis batendo aí, por exemplo, a gasolina, R$ 7,00 o litro e coisa desse tipo, né? E se hoje pudéssemos restaurar a tributação, nós ainda teríamos valores muito mais baixos do que esse pela queda aí de preços internacionais de combustíveis. E seria uma sinalização de que o novo governo estaria buscando nas receitas, e não só eventualmente essa, mas essa por ser, nesse momento, a mais fácil de implementar, uma compensação ao menos parcial para os gastos aí embutidos na PEC da transição. E um outro ponto importante, até que hoje está fazendo preço no mercado, é o destino da Petrobras, até pela importância que ela também passou a ter na geração de receitas para o governo. Aí pedir de novo para o Marcos comentar. Pois é. Então, hoje, esse salto que a gente teve na produção de petróleo no Brasil nos últimos anos, né? A questão do pagamento de dividendos, né, que a Petrobras conseguiu fazer para os seus acionistas depois da melhora do seu balanço ao longo dos últimos anos, né, faz com que o Tesouro Nacional seja receptor de uma grande quantidade de recursos provenientes de pagamentos de impostos e dividendos, né? As contas nunca são exatas, né, mas alguma coisa entre 50 e 60 bilhões de reais provenientes de dividendos, né, ajudam a abastecer os cofres do Tesouro, ajudaram, né, ao longo desse último ano, né? Então, é um assunto muito sensível do ponto de vista de que tipo de política com relação à condução da Petrobras se fará, né, na medida em que ela consegue gerar um volume bastante significativo de recursos para o Tesouro, né? Nesse sentido, né, acho que vale a pena também comentar que agora pela manhã circula na imprensa, né, notícias de que, eventualmente, o presidente eleito Lula
deverá vir com uma MP, né, para modificar alguma parte da lei das estatais, né, que não permite que você nomeie qualquer tipo de pessoa para o cargo de presidente das estatais, no sentido de conseguir colocar um nome político na condução da empresa, né? Então, acho que isso é um ponto importante, não só do ponto de vista da empresa, né, que pode dizer muito a respeito de como se pretende conduzi-la, né, mas também sinalizar retrocessos em algumas coisas que foram aprovadas nos últimos anos. Então, vale muito a pena ficar atento, porque isso pode implicar em algumas outras interferências em estatais, né? Inclusive hoje, do ponto de vista da agenda ESG, da sustentabilidade, né, uma das formas, né, que vem sendo defendida para você reduzir o consumo de combustíveis fósseis, como gasolina, derivados e tal, é exatamente uma política de preços realista e, além disso, né, a própria tributação. Então, se nós não revertermos, né, essa desoneração que era, né, resultante aí da elevação de preços internacionais, guerra da Ucrânia, etc., e a tornássemos permanentes e ainda por cima interferíssemos na política de preços da Petrobras para gerar um subsídio, não só teríamos um forte impacto, né, no caixa do Tesouro Nacional, que poderia chegar aí a 0,5%, 1% do PIB, pelo menos, como também estaríamos indo na contramão aí das políticas hoje globais de desincentivo ao consumo dos combustíveis fósseis. Emendando aqui com outro ponto, em relação ao qual já comentamos que queremos depois nos aprofundar em outros podcasts, né? Também a questão dos subsídios do BNDES, né? Tivemos aí declarações contrárias à taxa de longo prazo instituída no governo Temer, exatamente, né, para, ao longo do tempo, reduzir os subsídios concedidos pelo BNDES, que tem muito a ver, sabemos, no passado, com a elevação dos juros de longo prazo, das taxas, né, de juros de equilíbrio da economia. Esse é um outro ponto, né? Hoje circulam informações que o ex-ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, poderia assumir a presidência do BNDES. Então, acho que também o mercado vai aguardar na área econômica impacto desse posicionamento, mesmo que esse ministério, o BNDES, né, enquanto banco público, não esteja na alçada do Ministério da Fazenda, provavelmente do Ministério da Indústria e Comércio, é algo importante aí pelo impacto econômico que ele tem, né? E por último, né, queremos lembrar que, e ainda pensando em coisas aí que terão que ser decididas ao longo das próximas semanas ou dos próximos 2, 3 meses, nós temos a questão muito também sensível, que é a nomeação até o final de fevereiro para aprovação no Senado Federal de 2 diretores do Banco Central cujos mandatos vencem, né, ao final de fevereiro. Marcos, comenta esse ponto, por favor. Sim, então, a gente sabe que o Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, ele tem um mandato aí que vai perdurar pelos próximos 2 anos de maneira fixa, né? Mas dois membros da diretoria ficarão fora do banco, né, a partir de 28 de fevereiro. Um deles é o Bruno Serra, né, que é o encarregado da diretoria de política monetária, né? Então é sempre importante, né, ver que direcionamento que vai ter na escolha do próximo diretor de política monetária, né? Qual que vai ser o viés, se vai ser uma pessoa mais alinhada com o próprio ministro da Fazenda, se vai ser alguma coisa que vem orientada pelo próprio Roberto Campos, né, ou meio de campo entre eles, e também o diretor Paulo Sérgio Neves, né, que é diretor de fiscalização, dentro de um quadro de 9 diretores, né? Então, 2 diretorias aí ficarão na mira aí de decisões importantes. Não, se os nomes forem bastante dentro aí da normalidade, né, de maneira consensual entre os técnicos, né, dificilmente não seria aprovado no Senado, né? O Senado tem que aprovar o nome. A gente viu aí que pela PEC, né, da gastança, não teve maiores problemas, então é uma questão mais de escolha mesmo. Acho que dificilmente será um nome que será barrado aí nesse processo. E lembrando que no caso da diretoria de fiscalização, né, o requisito técnico normalmente faz com que
ela recaia sobre os próprios quadros técnicos do Banco Central, né? Então, provavelmente seria essa a escolha do governo, mas também por uma questão técnica, no mesmo sentido, normalmente o diretor de política monetária, a substituir o diretor Bruno Serra, há sempre a tendência de que ele seja um nome do mercado, né? Porque significa que ele tem que operar a mesa do Banco Central, né? De mercado monetário, ele tem que tocar a mesa de câmbio, que realiza intervenções, swaps, etc., né? Então, normalmente, essa escolha cai sobre alguém que tenha experiência, alguém no mercado, né? E, portanto, isso vai ser também importante nos próximos 2 meses para a gente ver, 2 meses e pouco, para a gente ver, né, qual é o modus de convívio, né, entre o futuro ministro, agora Fernando Haddad, na Fazenda, e o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom, então temos uma agenda aí cheia de eventos aí no curto prazo. Ainda teremos provavelmente nessa semana a conclusão da votação da PEC no Senado. Depois, evidentemente, o foco se volta aí para essas definições de equipe que mencionamos, a questão de combustíveis, e a partir de 1º de janeiro o novo governo tomando posse. Aí teremos mais informações aí sobre os seus primeiros passos aí ao longo de 2023. Ficamos por aqui em mais esse Ouriço Podcast. Voltamos aí sempre que tiver alguma notícia. Essa semana temos reunião do Federal Reserve, enfim. Quando tivermos aí novos fatos aí para comentar, estaremos de volta. Um bom dia a todos. Boa semana a todos.